Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui será a revisão final para quem for fazer o concurso do IFPA. Lembrando que a prova será dia 3 de abril, então já está pertinho aí, é no outro domingo. E acontecerá em dois turnos, de manhã e de tarde. Então esse vídeo é para quem for fazer o cargo de assistente em administração. Lembrando que vão fazer prova de tarde, das 14 às 18 horas. Então, pessoal, desde aí já desejo uma excelente prova, muita calma, muita atenção na leitura das questões, das alternativas, saber chutar, né, com qualidade, vamos dizer assim, né? Porque precisa muito bem ler, ser bem estrategista nessas questões. E aí, esse vídeo eu trouxe algumas questões de conhecimento específico. Lembrando que lá no conteúdo programático ele mistura, né, o conteúdo programático, por exemplo, de arquivologia, esses assuntos assim que é mais específico para assistente em administração, junto com informática e até raciocínio lógico. Então, antes de começar aqui, você já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar aqui esse vídeo. Por que eu visei só o conhecimento específicos? Porque de acordo com o edital desse concurso, a prova será constituída por conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. E aí os específicos, é claro, é de acordo com o cargo. E aí, dentro desse específico, vai haver 60 questões, e olha só o peso de cada questão que vai valer, né? Vai ser 2. Então, olha só, a gente tem que acertar bastante questão nesse quesito aqui, porque elas valem bastante ponto. Mas lembrando também que há um perfil mínimo de aprovação, tanto para o específico quanto para o básico, que aqui na questão dos específicos é de 36 questões. Bom, a primeira questão ela é sobre a administração geral no quesito líder. Bom, a questão começa assim. Carlos, gerente de um departamento de uma organização, caracteriza-se pela delegação de autoridade aos seus subordinados e também pela participação dos mesmos nos processos do quê? Da tomada de decisão. A decisão é sempre tomada em conjunto. Conjunto com quem? Conjunto com Carlos, né, que é o gerente, e também de seus liderados, subordinados. Então, esse estilo é classificado como? Bom, como eu falei, né, essa questão é sobre características de liderança, porque há vários tipos de líderes, né? Então, quando a gente começa a ler essa situação aqui e percebe o quê? Que está todo mundo envolvido, não só o Carlos, que é o gerente, ou seja, que é o principal da história, né? Não. Ele escuta todo mundo, olha só, porque ele diz aqui que tem a participação dos mesmos, dos subordinados, dos seus liderados, no processo da tomada de decisão. E aí, no final, essa decisão ela é importantíssima porque ela é tomada de acordo com a opinião de todos. Então, olha só, é em conjunto, conjunto com Carlos e seus liderados. Então, tudo isso daqui dá aquela ideia de quê? De democracia, né? Como a gente sempre fala, por exemplo, nos jornais, na política, aqui no Brasil, essas coisas. Então, dá sempre essa ideia de democracia. Então, olha só, pensando por essa linha de pensamento, a gente consegue chegar na nossa alternativa correta, que é que tipo de estilo é esse de liderança? Ele é democrático. Porque é isso, porque ele escuta todo mundo está dentro daquela tomada de decisão, então assim, não exclui ninguém. Então vamos dizer, todo mundo é tratado como igual. Então isso daqui é estilo de liderança democrático. E eu encontrei bastante questão do IDECAN sobre isso daqui. Então é bom a gente dar uma olhadinha em cada uma delas. Olha só, autocrático, demagogo, liberal e situacional. Teve um aqui que eu não consegui encontrar a caracterização, que eu já vou mostrar já já. Então, olha só, o primeiro líder aqui é o autocrático. Bom, o que quer dizer autocrático? Olha só, deduzindo pela palavra, ele começa com auto. Auto, assim, vamos dizer, é ele que é o importante, então auto é ele e tal. Então, olha só o que eu encontrei pela internet que caracteriza esse tipo de estilo autocrático de liderança. Então, olha só, é um líder focado, então é dele mesmo, que o que? Centraliza em si, olha só, tá vendo a importância, vamos dizer, o quanto que ele se acha na história, então, que centraliza em si o processo de tomada de decisão. Então, olha só, tá vendo a diferença com o democrático? Pois é. Então, continuando aqui. O líder determina quem realizará, o que realizará e
quando realizará a determinada atividade. Então, olha só o quanto que o líder, entre aspas, né, se acha. Porque aqui esse tipo de liderança autocrático é ele que determina tudo. Olha só, que determina o que realizará, o que vai ser, quando, como, essas coisas. Então, tudo isso daqui, quando é voltado apenas para o líder, que é centralizado para si, que é ele que toma o processo de tomada de decisão, esse tipo de liderança é chamado de autocrático. Bom, o próximo é o demagogo, que é esse que eu não consegui encontrar resposta. Caso você saiba, comente aí também. O próximo é o liberal. Liberal daquela ideia de liberdade, essas coisas. E é justamente isso, olha só. É a participação do líder é mínima, mas não quer dizer também que ele deixa de existir, não. Ele está lá, assim, vamos dizer, controlando, entre aspas, né? Então, com isso, a sua participação ela é mínima. Assim, os liderados possuem total liberdade para as tomadas de decisões. Então, olha só, as características específicas de cada uma delas aqui. Também temos o situacional. Situacional, ele não vem de situação. Então, olha só o que eu encontrei. É o líder que tem a capacidade de quê? De adaptar às situações que surgem nas organizações. Então, ele, vamos dizer, ele está adaptado a quando ocorre cada acontecimento, alguma coisa que seja um entrave naquela organização, ou que facilite, alguma coisa assim. Então, cada um desses exemplos que eu falei é um tipo de situação. Então, um líder que consegue se adaptar a cada tipo de situação é chamado como situacional. Aí ele diz também assim, que assim não existe um modelo de liderar, lógico, porque ele vai estar se adaptando de acordo com a organização. Então, isso daqui são alguns exemplos de liderança que eu encontrei que comumente cai bastante nas provas do IDECAM. A teoria que procura explicar o fenômeno da liderança por meio de quê? De certos traços de personalidade, de nascença ou adquiridos, que os líderes demonstram é a teoria. Bom, ele quer saber que teoria é essa daqui, né? Que ele fala sobre isso, que é o que explica que algumas pessoas já nascem com esses traços de personalidade, que eles já têm, vamos dizer, esse dom, né, de ser líder. E aí, qual dessas alternativas aqui que você acha? É o estilo de liderança? É a liderança situacional? É dos traços? É substituição da liderança? É da liderança carismática? Bom, isso daqui é uma estratégia que eu sempre aplico, porque como eu falei bem no início do vídeo, né? Para fazer a prova com bastante cuidado, que, por exemplo, se você for chutar, chute com qualidade, né? Então, às vezes, a questão, ela diz palavras-chave aqui, que pode auxiliar a gente a chutar, que foi até isso assim que eu usei quando eu fiz a prova da UFPA, que tinha questão lá que realmente eu não sabia. E aí, de tanto eu ler, eu perdi tanto tempo nesse negócio de leitura, tanto. Eu acho que eu fiz umas 3 vezes a mesma questão. E aí eu consegui bastante diminuir a minha quantidade de erros. E aí, é a mesma coisa nessa situação aqui. Como ele vai falando essa palavra-chave aqui, traço, eu, na minha concepção, eu chutaria justamente a letra C. E aí, quando eu fui ver, era justamente essa, né? Então, isso daqui é a teoria dos traços. Teoria dos traços é aquela que explica o dom da pessoa, que a pessoa nasceu para aquilo, nasceu para liderar. Então, a teoria que é aplicada. Bom, na letra A ele diz aqui estilos de liderança. Então, olha só, aqui que eu encontrei. Há 3 formas pelas quais a liderança pode ser exercida. Quais são esses modos? Autocrático, lembra lá que a gente viu na primeira questão que o autocrático é ele que se importa, é ele que é o importante de tudo, é ele que determina? Então, olha só, aí temos o democrático, que a gente viu também na questão anterior, e também, por fim, o liberal. Então, aqui nesse conceito de estilos de liderança, é isso, ele diz que há esses modos de liderança. Só que aqui na questão ele pede o nome da teoria, qual é a teoria que é aplicada a essa parte de traços de personalidade. Então, de cara, essa alternativa da letra A, ela não tem nada a ver com a questão. Então, isso seria o motivo de estar errado a questão da letra A. Aí vemos a letra B, que é a liderança situacional, que a gente acabou de ver ainda agora.
Então, a liderança situacional, ela não está relacionada, mais uma vez, com a teoria, e sim ela está relacionada ao modo, né? Então, lembra lá que eu falei situacional, de situação, de se adaptar? Então, é justamente isso que a gente viu na primeira questão lá, que é um líder que tem a capacidade de se adaptar às situações que surgem nas organizações. Aí nós vimos os traços, que é essa a teoria dos traços. Então, olha só, mais uma vez. É o que já nasce com as características, os traços necessários para exercer a liderança. E assim acredita que os traços contidos em sua personalidade lhes distinguem dos liderados. Lembra que a gente sempre escuta, assim, vamos dizer, dos pais, dos avós, assim, ah, você tem um traço parece do seu pai, ah, você tem um traço parece da sua mãe. E aí, geralmente, esses traços, ele está relacionado a alguma característica específica da pessoa, né? E aqui nesse quesito, dessa questão aqui, é com relação à liderança. Então, mais uma vez, a teoria que é aplicada nesse tipo, que explica esse formato de liderança, essa liderança nata, vamos dizer assim, é chamada de teoria dos traços. Temos a letra D, que ele fala em relação da substituição da liderança. Já vem aquela ideia do quê? Que os líderes são dispensáveis. Por quê? Porque há uma substituição aqui. Então, se há substituição, logo são dispensáveis. Então, são dispensáveis quando os colaboradores sabem cuidar bem de si mesmos e suas responsabilidades, desde que as condições para que isso ocorra sejam favoráveis. Então, isso daqui seria a característica da substituição da liderança. Pessoal, uma coisa que eu ando percebendo também, por exemplo, nessas questões, que dá para a gente tentar entender o que cada alternativa dessas pode dizer, né? Pelo menos assim, dar uma ideia, como eu falei, de entender o que cada um desses quer dizer. Então, olha só, isso aí é muito importante porque isso está atrelado ao português. Então, é por isso que é importante a gente entender o português não apenas para responder as questões de português nos concursos, mas também para ler estas questões, aprender e entender melhor as questões de outras disciplinas. Então, por exemplo, aqui de administração. Outro também é do direito, que, por exemplo, agora eu estou estudando bastante direito. E agora eu fui para o direito civil. Direito civil, meu Deus do céu, é um bicho de sete cabeças. Mas só que assim, como eu estou lendo bastante, é isso que está me fortalecendo mais o meu conhecimento com relação a essa área. Assim, também como pode ser aplicado na administração geral, porque como tem muitas características específicas, às vezes a gente lê e entender, por exemplo, saber sobre sinônimos, essas coisas, então a gente consegue escolher melhores alternativas para a gente marcar no cartão resposta. E por último, aqui temos a liderança carismática. Liderança carismática não vem de carisma? Então, carisma é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo e tal. Então, olha só, o que seria isso aqui já seria um tipo de liderança carismática. Então, isso aqui já não tem nada a ver com o tal de teoria aqui que está pedindo na questão. Mas a liderança carismática, o que é? Ela associa-se o quê? Ao carisma, como eu falei ainda agora, né? Ao carisma de quem? Do líder com seus liderados. O líder usa seu carisma para conseguir motivar seus liderados a atingirem as metas e os resultados, claro, né? Para trabalhar mais. Assim, deles esperados. Então, olha só, a gente conseguiu ver muita coisa interessante dessas questões aqui, como os tipos de liderança, os estilos, a teoria que é aplicada a essa questão aqui, que a pessoa é nata nessa questão aqui de liderança. Então, olha só como é importante a gente avaliar cada alternativa dessas aqui, de cada questão. A próxima questão que eu trouxe aqui é com relação à ética no serviço público. Isso aqui cai bastante também no IDECAN que eu estava vendo as questões. Então, olha só essa questão aqui. A ética, enquanto processo administrativo, está ganhando cada vez mais espaço na abordagem organizacional. Tanto que se a gente vê bastante questão, ela está relacionada sempre a essa parte da ética no seu trabalho. A ética tem até aquele conduta de código de ética, né? Que a gente já viu bastante nos vídeos anteriores que eu já fiz sobre isso. Então, tá vendo como a ética está ultrapassando
o seu limite, então ela está chegando até nessa parte de processo administrativo. Então é por isso que é bom a gente ler bastante sobre a ética. Não sobre a ética apenas, né? Mas também a moral, essas coisas. E aí, continuando aqui a questão. Organizações de grande, médio e pequeno porte buscam formas de se adequar a uma atuação pautada o quê? Na ética. E aí trata-se de uma forma de garantir que as verbas sejam aplicadas com lisura desde o início. Até os editais públicos têm privilegiado a contratação de empresas com a presença de compliance ativo. O termo compliance ou estar em conformidade, ou seja, sinônimos, né, surgiu da busca do resgate da ética e significa, então olha só, ele quer saber o que significa esse diacho de compliance. Só que ele já deu uma dica aqui, né? O que ele quer dizer com compliance? É estar em conformidade. E aí, lendo toda essa questão aqui, ele diz em relação a que a ética ela está pautada nesse processo administrativo com que ocorra de maneira eficaz, tudo de acordo, vamos dizer, com a lei, com princípios, essas coisas. Que com isso que é chamado com compliance ativo. É só mais para frescar a gente na nossa cabeça. E aí esse compliance quer dizer, em outras palavras, estar em conformidade. Então é isso aqui que a questão está querendo dizer. E aí ele quer saber o que isso de fato significa. A letra ele diz assim: implantar processos integrados que asseguram entradas processadas com planos de consequências. Letra B. Cumprir a legislação e políticas, normas internas para prevenir ilícitos penais, administrativos e civis. Olha só, essa daqui está bem mais a cara, né? Então, letra C. Estabelecer sistema de bônus executivo vinculado seu ganho a resultados de longo prazo. Bom, isso aqui está mais relacionado com aquela parte de recursos humanos, né? Vamos dizer assim, daquela parte do recompensar. Não sei se você lembra, ou para quem já viu o vídeo, que eu falei justamente sobre isso lá do agregar, manter, recompensar, desenvolver. Então, continuando aqui. Letra D. Desenvolver políticas de recursos humanos que sejam permeadas pela visão do gerenciamento de riscos. Letra E. Mapear o perfil comportamental de todos os funcionários selecionados e os comportamentos gerenciais. Bom, aqui a alternativa correta seria justamente a letra B, que esse compliance ativo ou estar em conformidade, ele quer dizer isso, né? Que está na linha de quê? Das normas, seja essas normas internas ou externas. Então, com isso, como está na linha daquilo tudo, vamos dizer, é o que assegura que a empresa está cumprindo todas as imposições dos órgãos da regulamentação dentro do seu padrão, do seu segmento. Então, olha só, isso daqui já seria mais um conhecimento para a gente ter, que eu realmente também não sabia sobre isso. Mas lendo sobre esse compliance, ela é muito interessante para a gente ter noção, né, do como é importante a ética e aí como ela é aplicada no processo administrativo e por que a sua importância, né? Então, isso daí a gente já consegue absorver mais sobre esse conhecimento na parte de ética do serviço público. Próxima questão é em relação ao organograma. Então, quem assiste o meu vídeo da UFPA, e também eu tenho um outro vídeo que ele fala principalmente da administração geral, eu já falei bastante sobre organograma e o fluxograma. Então, não vai ter dificuldade quem assistiu esse vídeo de fazer essa questão aqui. Então, olha só, o organograma organizacional é a representação gráfica do quê? Da hierarquia das organizações e a forma como os mais diversos departamentos e cargos se relacionam. Então, tudo isso ela é definição de organograma. Organograma vem logo aquela ideia de hierarquia, de como está organizado a estrutura organizacional, né, da administração geral. E aí a pergunta que ele quer saber: são alinhados horizontalmente? O que é alinhado horizontalmente? Sempre a gente lembra daquele quesito, né? Horizonte é esse sentido aqui. Aí quando a gente fala de vertical, né? Ela é desse sentido aqui. Então, olha só, ele quer saber o que está alinhado
nesse sentido aqui, horizontal. Então, olha só, olhando nessa imagem aqui que a gente trouxe, né? A gente tem aqui uma horizontal, em seguida nós temos a segunda horizontal e, por fim, nós temos a terceira horizontal. Então, a gente percebe que em cada horizontal dessa, vamos dizer, ela tem relação entre cada quadrado dessa aqui, em cada horizonte, né? Então, olha só, o primeiro horizonte temos donos, em seguida temos apenas os gerentes. E por último, nós temos os funcionários. Então, olha só, eles são sempre, vamos dizer, entre aspas, iguais. Então, eles estão alinhados assim. Então, olha só as alternativas aqui que ele fala. Letra A, os alinhados horizontalmente, que eu mostrei ainda agora aqui, quer dizer o quê? Que são os níveis de subordinação. Letra B, os cargos que determinam suas características. Letra C, o que é feito e como é feito. Letra D, a quem se reportar e os quais os requisitos de acesso. E a letra E, os cargos e departamentos que estão no mesmo nível. Bom, a alternativa correta dessa questão é a letra E, que ele justamente fala isso, né? Que é os cargos e departamentos que estão no mesmo nível. Então, olha só, a gente vê aqui um cargo ou um departamento do mesmo nível. Então, olha só, o gerente aqui, A, gerente B. Assim como a gente vê um funcionário 1, funcionário 2, funcionário B e funcionário B2. Então, isso aqui está tudo relacionado aos cargos e departamentos que estão no mesmo nível. Então, ele diz aqui, olha só, a cadeia de comandos e tarefas departamentais. Os cargos e departamentos estão no mesmo nível, apresentam-se horizontalizados no mesmo plano. Continuando ainda sobre o organograma, então olha só essa questão aqui. As expressões organização estrutural e configuração organizacional se referem a um conjunto abrangente de elementos que podem ser utilizados para configurar a organização. O primeiro elemento desta configuração, chamado de estrutura organizacional, é o que? É a especialização do trabalho. E aí o segundo é o que? É o agrupamento de tarefas, que é denominada como departamentalização. Então, continuando aqui. O terceiro é o que? É o estabelecimento de relações hierárquicas. E sua finalidade é explicar o que? Do organograma, a cadeia de comando e a extensão da supervisão. E aí, a cadeia de comando possui dois componentes. Quais sejam? Então, a gente quer saber quais são esses dois componentes que a gente consegue observar no organograma, nessa cadeia de comando, nessa hierarquia. Então, a letra A ele diz assim: a extensão de gerenciamento e números de pessoas que prestam conta a um gerente. Letra B, empresas verticais e empresas planas. A letra C, delegação de autoridade e processo de delegação. A letra D, unidade de comando e princípio de escala. E a letra E, descentralização e coordenação de atividades. Bom, diante disso tudo aqui, qual a alternativa que você acha que é dessa questão? Bom, então a alternativa correta dessa questão é justamente a letra D. A informação que eu trouxe aqui em relação a isso, que a cadeia de comando ou barra de escalar é uma linha de autoridade que liga o quê? As posições da organização e define os subordinados. Assim, o princípio da unidade do comando, que significa que cada empregado deve se reportar a um só superior. Isso daqui era alguma coisa também que eu não tinha noção. Assim, eu sabia de algumas coisas, mas como a questão do organograma ela é bem ampla, é por isso que é bom a gente fazer bastante questão e questões diferentes, porque assim vai somando o nosso conhecimento. Então, justamente o organograma tem isso, é a unidade de comando, onde, olha só, todo mundo obedece a um líder, vamos dizer assim, com um princípio de escala, onde cada um delas, a gente vai vendo uma escala, né? Então, por exemplo, a gente viu lá na questão anterior sobre a horizontalidade. Então, tudo isso aqui, ela está relacionada com esse princípio da escala, né? Porque a gente vai ver quem é o subordinado, quem será o chefe, essas coisas. Então, isso daqui está tudo relacionado à unidade de comando e o princípio de escala. Eu trouxe mais uma questão aqui em relação à administração pública. Então, olha só, analise as afirmativas. Primeira, numa visão global, a administração pública é todo o emparelhamento do Estado,
pré-ordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação de quê? Das necessidades coletivas. Bom, eu trouxe aqui um conceito que ele é bastante frequente quando a gente pesquisa o tema administração geral, pública, desculpa, na internet, onde ele traz aqui, aborda o conceito. Onde o conceito dele é o que é? É o conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregados de exercer as funções determinadas pela Constituição e pelas leis. No interesse de quem? Do singular? Não, né? Da coletividade, da sociedade. Então, essa primeira alternativa aqui, ela tem a ver sim, então estaria correta. Aí nós vamos para a segunda, que ele diz assim: a administração pública pode ser classificada como direta, quando exercida por meio dos órgãos internos, e indireta, que é pela atividade estatal entregue à pessoa jurídica. Então, olha só, mais essa tabelinha aqui para a gente dar uma revisão geral sobre a administração pública. A administração pública, ela é formada pela direta e indireta. Aí, cada uma delas aqui possui características específicas, ok? Então, olha só, a direta, ela é de uma forma centralizada, que ela compreende justamente o quê? Os órgãos públicos. E aí, quais são os exemplos desses órgãos? São secretarias, ministérios, Câmara dos Deputados, Senado Federal, o STF, tribunais de contas. Lembrando que essa direta aqui, ela não possui o quê? Personalidade jurídica. Onde eu já vi muita questão que ela diz que a administração direta ela possui personalidade jurídica. Aí nós já vimos esse daqui, o direta. Quando a gente vai para o indireta, há essa delegação. Por exemplo, aqui, quando a direta não consegue arcar, né, fazer certa atividade, ele passa para outra pessoa, que é geralmente denominada por esse processo de descentralização. Então, com isso, ela compreende o quê? Pessoas administrativas. E aí, quais são os exemplos dessa administração indireta? São que as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. E também temos mais um aqui, ó, consórcios públicos. E aí, cada uma delas aqui possui aquelas características específicas, vamos dizer, a forma de criação, sobre os seus bens, se é dele ou é do Estado. Então, a gente tem que dar uma olhada bem sobre essas questões aqui. E aí, por fim, lembra que lá da direta não tem personalidade jurídica? Pois então, a indireta já vai ser o inverso, porque olha só, todas as pessoas administrativas possuem o quê? Personalidade jurídica. Então, de acordo com tudo isso aqui que a gente consegue ver, a gente observa que a alternativa 1 e a 2 estão corretas. Então, é justamente isso, esse conceito da administração pública, que ela sempre visa a satisfação da necessidade coletiva da sociedade, e, por fim, há essa diferença, né, onde há uma administração pública direta e indireta. E a direta é sempre representada pelos órgãos, assim como a indireta, que é mais por atividade estatal, entregue à pessoa jurídica. Então, pessoal, já finalizando o vídeo aqui, eu trouxe algumas questões sobre informática, para a gente olhar bem essas questões aqui para acertar lá na prova, no domingo. Então, olha só, essa daqui nós vemos que é uma questão sobre o Excel. Então, assim, analise a seguir a planilha produzida como ferramenta do Excel. Se na célula A3, onde está o A3? A3, bem aqui, olha só. Aqui onde eu estou pintando. Se aqui, nessa célula, for inserida a fórmula igual, média, P1, ponto e vírgula, soma, abre parêntese, a soma de A1 com C1 e C2. O resultado será... Bom, então, isso aqui tudo vai estar aqui nessa célula do A3. Bom, a gente percebe aqui que há duas fórmulas, onde tem uma fórmula da média de quê? Desse B1 aqui, e junto com o resultado dessa soma aqui, onde essa soma é do A1 com C1 e C2. Então, a gente vai resolver, primeiramente, identificar os valores de cada um, onde, olha só, a gente vai precisar do B1, do A1, C1 e C2. Aí, olha só, eu já coloquei aqui. O B1, ele é o 300, olha só. Lembrando que é para identificar o B1,
B é coluna e o 1 é a linha. Então, B1. B1, bem aqui, ó, só 300. Aí que a gente precisa também do A1. O A1 é o quê? 50. Aí, próximo é C1. C1 é o quê? 30. E C2, que tá bem embaixo aqui, olha só, C na linha 2, é 20. Então, olha só, e a gente já conseguiu aqui os valores. E aí, a gente vai aplicar dentro da fórmula, onde a gente vai começar pela soma e depois a gente vai tirar a média dos valores. Então, olha só, a soma do A1 com C1 e C2, que quando a gente substitui os valores, né, de cada célula, fica assim, soma de 30, ou de 50, de 30 e de 20. E aí a gente tem que prestar atenção, olha só, no ponto e vírgula, porque quando é assim, ele é isolado. Então, olha só, é apenas do 50, do 30 e do 20. Se fosse, por exemplo, só dois pontos, já seria contínua a somatória. Então, não, né? Então, olha só, como tem um ponto e vírgula, a soma vai ser apenas das células A1, que é o 50, do C1, que é 30, e do C2, que é 20. Então, qual é a soma? Quanto é? 50 mais 30 mais 20 é 100. Então, esse daqui já seria o valor dessa parte aqui da fórmula. E aí, lembra que eu falei? A gente vai fazer a soma e em seguida a média. A média de quem? A média desse valor aqui do B1, lembra-se quem é o B1 mais uma vez? É 300. E também da soma que a gente acabou de calcular aqui, que é o valor de 100. Então, a média de 300 e 100 dá quanto? 200. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra B. Aí, mais uma questão que eu trouxe também de informática é do Excel. Então, na ferramenta do Excel, o botão... Então, olha só, eu já vi muita questão do IDCANQUEI colocar essa imagenzinha assim para a gente identificar qual é a função dela no programa, no software. Então, esse botão aqui, ele é utilizado para... Bom, aí eu pesquisei aqui lá no Excel sobre essa imagem aqui. Então, olha só, o que ele quer representar? Que ele quer representar o filtro. Então, filtro quer dizer o quê? Ele habilita a filtragem nas células selecionadas. Então, ele vai fazer a filtragem dos dados lá. E aí, outra coisa também que eu queria chamar a atenção, porque caso a gente não soubesse, a gente olhando por essa imagem aqui já não dá uma ideia de filtro, daquele coador de café? Pois é. Então, olha só, já dá para induzir a gente que seria a alternativa correta dessa questão seria essa parte da filtragem. Então, quando a gente lê as alternativas aqui, a única que consegue falar sobre isso seria justamente a letra A, que ela diz que habilita. Continuando ainda no Excel, trouxe mais uma questão que é justamente sobre isso, né? Que ele traz a imagem para a gente saber qual é a função dela no software. Então, olha só, no Excel, um usuário clicou acidentalmente no botão, esse daqui, olha só. Ao realizar esse procedimento, o que acontece? Então, olha só, aqui nesse caso a gente não pode aplicar o mesmo conceito daqui do filtro, né? Mas aí a gente tem que saber, por isso que é importante a gente usar os programas do Excel, porque vai conseguir memorizar mais o conhecimento. E aí, olha só, eu pesquisei no Excel, onde está justamente essa mesma imagem aqui do FX. E ele quer dizer justamente o quê? Inserir função. Então, a alternativa correta dessa questão seria o quê? A letra A, que ele justamente, esse FX quer dizer o quê? Que é a caixa de diálogo de inserir função que foi exibida. Lembra lá da questão anterior, lá do Excel também? Que a gente calculou lá a média e a soma? Pois é, justamente a gente pode utilizar também essa opção aqui para inserir a função. Então, olha só. Então, isso daqui já seria mais um conhecimento para a gente ter. Então, mais uma vez, o FX quer dizer o quê? Inserir função. Pessoal, essa aqui é a última questão já do vídeo. Então, olha só. É sobre os editores de texto. Então, olha só. Considera o seguinte fragmento do texto. Então, ele quer saber sobre o texto digitado no Word 2007. E aí ele pergunta, são recursos da formação existente no texto digitado, exceto... Então, ele quer saber o que não foi aplicado nesse texto aqui.
E aí eu coloquei no meu Word e aí eu fui fazendo de acordo com cada alternativa dessa daqui para ver se batia com essa com a resposta daqui do gabarito, né? Então olha só, eu escrevi a palavra, a palavra não, o texto. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aí na letra ali diz que foi itálico. Então, justamente o itálico ele representa isso daqui, né? Deixando aí o texto todo, vamos dizer, deitado. Então, olha só como ele ficou igual essa daqui na questão. E aí, em seguida, ele vem com taxado, que taxado é esse traço bem no meio. Então, olha só, ele ficou deitado o texto e, além disso, com um traço bem no meio. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aí, olha só uma questão que eu achei bem interessante nessa daqui, que eu fiquei em dúvida na resolução dela, que ele fala sobre subscrito. E subscrito, quando a gente coloca no Word, ele dá essa configuração daqui. E olha só o que acontece quando a gente só marca, vamos dizer, uma parte do texto. Ele fica apenas subscrito. Só que o resto da frase, que, por exemplo, assim, não foi selecionada, ela fica diferenciada, que é justamente isso daqui, olha só. Você percebe que o S está diferente dos outros? Então, é porque a ela não foi aplicada essa configuração de subscrito, que é isso que fica na imagem aqui, olha só, de baixo. Então, ficou bem parecido. Então, a gente tem 4 alternativas e a gente percebeu que 3 foram aplicadas e uma sobra. Então, olha só, ela que não foi aplicada, que é justamente o contorno. Então, olha só, a alternativa correta dessa questão seria a letra D. Então, pessoal, já desejo desde já uma excelente prova, muita atenção, muita calma e bons estudos.